Muito bem, meus caros colegas juízes em potencial, vamos continuar a nossa aula sobre técnica de sentença civil, sempre recordando que é sempre necessário ler a questão por completo da prova, fazer o esboço da sentença, organizando no esboço os tópicos da sentença civil, né? Fundamentação, dispositivo, dentro da fundamentação, em primeiro lugar, as preliminares processuais, em segundo, as prejudiciais de mérito, prescrição e decadência, e em terceiro lugar, o mérito propriamente dito. E somente depois é que você vai, em último lugar, produzir o dispositivo, e no dispositivo sempre deve haver menção ao resultado do enfrentamento das preliminares, em seguida da alegação de prescrição e, por último, o julgamento de procedência ou improcedência do pedido que vai resolver o mérito da ação, da causa posta à apreciação judicial. Nós vimos no nosso primeiro momento que no enfrentamento das preliminares processuais é necessário, de acordo com a técnica, verificar uma ordem lógica de prejudicialidade das preliminares processuais. Em primeiro lugar, você vai analisar os pressupostos processuais e depois apenas as condições da ação. Você vai analisar, em primeiro lugar, a incompetência absoluta, depois, inépcia da petição inicial, citação, pressupostos negativos, coisa julgada, litispendência, perempção. Somente depois a alegação de conexão. Se houver ainda, talvez eu não tenha incluído no primeiro momento, não incluí no primeiro momento, incapacidade de parte, né? Então, nessa sequência, nós vamos analisar os pressupostos processuais e, dentro ainda do corpo da prova, na parte relativa a preliminares processuais, as condições da ação. Em primeiro lugar, impossibilidade jurídica do pedido, depois interesse de agir e, por último, ilegitimidade das partes, ilegitimidade ativa ou passiva, ok? Ordem lógica de apreciação das preliminares processuais. Um detalhe interessante é se a questão trouxer algum tema a respeito de intervenção de terceiros, assistência, oposição, nomeação, autoria, chamamento ao processo e denunciação da lide, se você tiver que rejeitar a admissibilidade de alguma forma de intervenção de terceiros, veja bem, vem aqui comigo, para rejeitar a admissibilidade, dizer assim, não é cabível denunciação da lide, não é cabível chamamento ao processo, não é cabível oposição. Normalmente isso é feito por decisão interlocutória. Mas se a questão exigir que você enfrente isso na sentença, você fará como última preliminar dos pressupostos processuais antes de enfrentar as condições da ação. Ok? Depois de enfrentar as preliminares de pressupostos processuais, você ainda poderá inserir o indeferimento, a rejeição de plano, pela inadmissibilidade de qualquer forma de intervenção de terceiros. Eu volto a dizer, não é para julgar uma intervenção de terceiros, uma denunciação da lide já admitida no processo. Se a questão fala que, por exemplo, a oposição foi admitida, foi processada e precisa ser julgada, isso vai... O julgamento da oposição, artigo 56 e seguintes, é matéria de mérito. Se a denunciação da lide já foi admitida, se o chamamento do processo já foi admitido durante o processo, conforme a questão, você vai analisar isto no mérito. Mas, se for necessário
dizer que não é cabível processualmente aquela forma de intervenção de terceiros, isso sim você fará dentre as preliminares processuais, depois da análise dos pressupostos processuais, antes da análise da falta de condições da ação. Mas, se a questão afirmou que já foi admitida e processada a intervenção de terceiros, como uma denunciação da lide ou uma oposição, isto vai ser decidido no mérito da ação. Daí já não é mais matéria de preliminar processual. Ok? Muito bem. Depois da análise das preliminares processuais, dentro dessa ordem lógica de prejudicialidade, começando pelas preliminares, pelos pressupostos processuais e pelas condições da ação, nós vamos abrir o segundo tópico, e o segundo tópico tratará da prejudicial de mérito. Organize bem, isso você já colocou no teu esboço de sentença. 1.2. Prejudicial de mérito. E aí eu recomendo, separe se houver alegação de decadência em primeiro lugar, e a decadência vai ser analisada em primeiro lugar porque ela fulmina o próprio direito material, e depois a alegação de prescrição, se houver, né, a alegação, você não vai criar isto, ok? Apenas se a questão permitir, mas sempre lembrando, você vai enfrentar, mas não vai acolher, a não ser que seja uma decretação de prescrição parcial, por exemplo. Isso é possível, né? Porque vai te permitir analisar o mérito propriamente dito. Sempre você vai ter que analisar o mérito. Nunca você vai acolher uma preliminar ou uma prejudicial de decadência e prescrição que te impeça de analisar o mérito da causa. Você vai perder a questão. Vai acabar até zerando a questão. Ok? E sempre lembrar, tá errado analisar decadência e prescrição dentre as preliminares processuais. Isso é errado. Você tem que separar bem cada uma das alegações. Acompanhe aqui comigo. Apenas para revisar, nós lembramos que a decadência, ela fulmina o próprio direito subjetivo, o próprio direito material. A prescrição, ela fulmina a pretensão de direito material. Mas para você bem identificar prazos decadenciais e prescricionais, lembre, toda ação condenatória, vale dizer, toda ação que imponha uma determinada prestação para o réu pagar quantia certa, por exemplo, ela está sujeita a prazo prescricional, ok? Todo pedido condenatório está sujeito a prazo prescricional. Você identifica o pedido condenatório pela imposição de alguma prestação por parte do réu. Você quer que o réu faça ou deixe de fazer alguma coisa. Pague, por exemplo, uma indenização em dinheiro. Né? Mesmo quando for uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar, haverá imposição de prazo prescricional. Que, no âmbito do direito civil, o artigo 205, 206 do Código Civil estabelece os prazos prescricionais. O prazo prescricional geral de 10 anos e os prazos prescricionais específicos de 5, 4, 3, 2 e 1 ano. Abrir o Código Civil para verificar os prazos prescricionais. Cuidado que, em favor da fazenda pública, em regra, o prazo de prescrição é de 5 anos. Prazo de prescrição em favor da fazenda pública, a prescrição é quinquenal. De uma maneira geral, dá para falar, envolveu fazenda pública, a prescrição é de 5 anos. Agora, a decadência,
ela envolve ações constitutivas ou desconstitutivas, que a lei expressamente preveja prazo. Como é o caso, por exemplo, da ação para anular negócio jurídico por vício de consentimento, por erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. O prazo decadencial para a ação anulatória de negócio jurídico por vício de consentimento, fraude contra credores, é de 4 anos. Prazo decadencial de 4 anos, artigo 178 do Código Civil. Então, ações condenatórias, prescrição. Ações constitutivas ou desconstitutivas, se a lei prever prazo, é decadencial. E as ações declaratórias, como uma ação de investigação de paternidade? Essas ações são imprescritíveis, né? Toda ação que vincule um pedido tipicamente declaratório, ela é uma ação imprescritível. Perfeito? Você tem que enfrentar isto na prova no segundo bloco. No segundo bloco da tua técnica de sentença, após as preliminares processuais. Sempre que você enfrenta uma preliminar processual, você rejeita a preliminar processual. Aqui também, afasto a prescrição. Não reconheço a decadência. Sempre termine cada bloco, cada parte, cada tópico, dizendo rejeito, afasto, não acolho a preliminar ou a prejudicial. Mas evite utilizar o termo preliminar quando se tratar de prescrição ou de decadência. Fechou? Muito bem. E a terceira parte da fundamentação da sentença é o mérito propriamente dito. Ok? Aqui eu recomendo um parágrafo de introdução. Venha comigo. É interessante um parágrafo de introdução ao mérito, dizendo basicamente o seguinte: assim sendo, considerando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a análise do mérito propriamente dito. Assim sendo, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a análise do mérito propriamente dito. Se houve uma prejudicial de mérito anterior, de prescrição e decadência, você pode acrescentar: assim sendo, presentes as condições, os pressupostos processuais e as condições da ação, e afastada a prejudicial da prescrição, passo a analisar o mérito da causa, ou o mérito propriamente dito. Repito mais uma vez, como vem aqui, né? Você colocou lá 1.3, mérito. Abre o primeiro parágrafo dizendo: assim sendo, afastadas as preliminares processuais, ou assim sendo, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e afastada a alegação de prescrição, passo a analisar o mérito da causa. Perfeito? Ok? Um parágrafo para dar uma coerência, uma ligação entre o mérito, dizendo que agora o mérito vai poder ser analisado porque foram repelidas as preliminares e a prejudicial de prescrição. Aqui um cuidado inicial. Para analisar o mérito da causa, você deve verificar antes se não houve alguma intervenção de terceiros que tenha sido admitida durante o processamento. Que você sabe bem, as 5 formas de intervenção de terceiros: a assistência simples, a oposição, o chamamento ao processo, a nomeação à autoria e a denunciação da lide. Eu digo assim para vocês: dessas formas de intervenção de terceiros, para a sentença
não é tão relevante nem a assistência, nem a nomeação ou autoria. Porque normalmente são temas que não exigem, não são ações, nem a assistência, nem a nomeação, a autoria, são ações próprias, são ações autônomas. Ao contrário da oposição e da denunciação da lide, por exemplo, que tem natureza de ação, de pedido em favor ou contra o terceiro. A oposição é uma nova ação, que tem que ser julgada no mérito da sentença. A denunciação da lide, da mesma forma. O chamamento ao processo não se trata de uma nova ação, propriamente, mas também vai integrar a análise do mérito. Então vejam bem, eu disse isso agora quando a gente viu as preliminares processuais. Se for o caso de rejeitar alguma intervenção de terceiros ao argumento de que ela não é cabível, portanto, ela não é incabível do ponto de vista processual, você o fará nas preliminares processuais. Mas, se a intervenção de terceiros foi admitida no processo, foi processada, o terceiro veio ao processo e você precisa resolver a intervenção, é agora no mérito que o fará. Em relação à assistência, não tem muito no mérito que decidir, porque o assistente simples, ele só vem para auxiliar o autor ou o réu, normalmente o réu, a ganhar a demanda. Você não tem que fazer uma fundamentação específica para a assistência simples. Não, é uma ação só. Ok? Vai ser um dispositivo só em relação à assistência. Eventualmente você vai ter que decidir se vai condenar o assistente simples em honorários advocatícios. Apenas isso. Em relação à nomeação à autoria, você sabe bem que a nomeação à autoria é uma forma de intervenção de terceiros que serve apenas e tão somente para corrigir o polo passivo da ação. É aquele caso, é um caso típico do caseiro que é demandado em lugar do proprietário de um imóvel, de uma ação reivindicatória, por exemplo. O caseiro, é claro que não tem legitimidade passiva para estar numa ação reivindicatória. Ele não é proprietário do imóvel. O caseiro pode nomear a autoria o proprietário do imóvel, né? Mas isso normalmente é resolvido no curso do processo. Na sentença não vai ser resolvida a nomeação à autoria. Na sentença, normalmente vai ser julgada a preliminar de legitimidade passiva, caso a nomeação à autoria, que gera a suspensão do processo, não tenha dado certo, porque não houve aceitação da nomeação. Então, eu diria assim, na sentença, na técnica de sentença, você não vai ter que se preocupar nem com assistência, nem com nomeação à autoria, porque não são temas que vão exigir uma atenção na sentença. São questões que são normalmente decididas lá na fase, por decisão interlocutória durante a tramitação do processo. Agora, uma atenção especial, em primeiro lugar, à oposição. A oposição é uma ação do terceiro que quer excluir do processo ambas as partes, tanto o autor como o réu. A oposição, ela é apresentada como petição inicial de uma ação nova, né? E que tem em litisconsórcio passivo necessário tanto o autor como o réu. É aquela situação clássica do terceiro que se julga proprietário do imóvel, que quer, numa ação, apresenta a oposição numa ação reivindicatória para excluir tanto o autor como o réu, para que ele fique com o imóvel que está sendo disputado na ação reivindicatória. É preciso lembrar que, admitida a oposição, você vai julgar a oposição no mérito da causa. E, em primeiro lugar, a oposição pode ser prejudicial ao mérito da causa, ao mérito da ação reivindicatória. Então venha comigo. Se houver oposição admitida, você abre o mérito, há
ou 1.31 da oposição e julga a oposição em primeiro lugar. Você só vai julgar o mérito da causa principal se a oposição for improcedente. Se o pedido da oposição for improcedente. Lembre disso. Artigo 61 do Código de Processo Civil. Analisa-se a oposição em primeiro lugar. Se ela for julgada procedente, prejudica a ação principal, porque ambas as partes estarão excluídas do processo. O dispositivo só vai dizer que foi julgo procedente o pedido na oposição e excluo ambas as partes e adjudico o bem para o opoente. Fica prejudicado o pedido da ação principal. Bem entendido? Havendo oposição admitida no processo, no mérito, julga-se primeiro a oposição. Se ela for julgada procedente, exclui autor e réu, prejudica a análise do mérito da ação principal. Isso não deve acontecer na prova. Não deve. O que deve acontecer é que você vai analisar a oposição, vai julgar improcedente a oposição e daí em seguida vai julgar o mérito da ação principal entre autor e réu. Neste caso, no dispositivo haverá julgo improcedente a oposição e depois julgo procedente ou improcedente o pedido principal. Bem entendido? Muito bem. Também é importante lembrar, na denunciação da lide, venha comigo, da denunciação da lide, a denunciação da lide, ela é basicamente uma ação de regresso. Se é uma ação de regresso, ela só será julgada se houver julgamento de procedência da ação principal. Então, mais uma vez, havendo denunciação da lide admitida, você julga a ação principal. Diz lá, realmente o autor deve ser condenado a pagar a indenização. E em seguida julga a oposição, dizendo, já que o autor foi condenado, entendo também, pelos fundamentos, que deva ser condenado o denunciado a pagar. Ok? A denunciação deverá ser julgada apenas se for procedente a ação principal, porque denunciação é uma ação de regresso. Então, na oposição, primeiro julga-se a oposição, depois julga-se a ação principal. Na denunciação, primeiro julgamos o mérito da ação principal, depois julgamos a denunciação. No chamamento ao processo, artigo 80, da mesma forma que a denunciação. No chamamento ao processo é para garantir a solidariedade civil, né? Para garantir que os demais devedores, que os fiadores também venham para integrar a solidariedade civil. De maneira que, primeiro nós julgamos o mérito contra o devedor principal, ou contra o fiador, contra o réu da ação, para depois decidir o chamamento ao processo. Ok? Primeiro a ação principal e depois o chamamento ao processo. E, em síntese, venha comigo. Intervenção de terceiros. Normalmente a sentença nada terá que declinar sobre assistência, nem nomeação à autoria. Importante, mais frequente, oposição. Sim, analisa a oposição no mérito, primeiro a oposição, depois a ação principal, artigo 61 do CPC. Havendo denunciação, primeiro no mérito, julga a causa do mérito principal, depois analisa a denunciação. E por último, chamamento. Primeiro julga no mérito a ação principal e depois decide a responsabilidade dos réus chamados ao processo. Fechou? Muito bem. Agora, pode haver também aquelas respostas do réu, aquela resposta do réu bastante importante, que é a reconvenção. Sim, nos termos do artigo 318, a reconvenção
se admitida no processo, ela será julgada na mesma sentença. E na reconvenção, nós julgaremos primeiro a ação principal, depois a reconvenção. Lembre que a reconvenção é uma ação autônoma. Ainda que extinta, sem resolução de mérito, a ação principal, a reconvenção deverá ser julgada. Ok? De maneira que, ainda que você tenha acolhido uma preliminar para extinguir a ação principal, tenha ocorrido a prescrição em relação à ação principal, no mérito, a reconvenção poderá ser julgada sozinha, em função da sua autonomia. Ok? E também lembrar da ação declaratória incidental, que pode ser apresentada por ambas as partes. E qual é a finalidade da ação declaratória incidental? Você se recorda? Venha comigo. Artigo 325 do CPC e artigo 5º do CPC. A reconvenção é uma ação do réu contra o autor dentro dos mesmos autos que pode ter qualquer tipo de pedido, desde que haja conexão com a causa principal. A ação declaratória incidental tem um objetivo muito específico. É uma nova ação de conhecimento, mas apenas de natureza declaratória, proposta por qualquer uma das partes e que tem uma finalidade específica: ampliar os limites objetivos da coisa julgada material. Ampliar os limites objetivos da coisa julgada material. A ação declaratória incidental, ao contrário da reconvenção, ela é dependente da ação principal. Se a reconvenção, em relação à reconvenção, se a ação principal for extinta, a reconvenção pode ser julgada sozinha no mérito. Mas isso não acontece em relação à ação declaratória incidental. Se por qualquer razão a ação principal for extinta, a ação declaratória incidental também deverá ser extinta, porque ela é dependente da ação principal. Porque ela visa apenas a ampliar os limites objetivos da coisa julgada original, que se formaria em relação ao mérito da ação principal. Então vem aqui. Havendo ação declaratória incidental, primeiro julga-se o mérito da ação principal, depois da ação declaratória incidental. Perfeito? Muito bem. É sempre separando aí a análise do mérito, e aí a análise do mérito propriamente dita vai depender do direito material envolvido, né? Vai depender, é responsabilidade civil? É uma ação de indenização? É uma ação de cobrança? É um uso capião? Enquanto que nas preliminares processuais prevalece o direito processual, no mérito prevalecerá o direito material. O examinador vai avaliar os teus conteúdos sobre o direito material, sobre o direito civil, sobre o direito tributário, sobre o direito administrativo, eventualmente sobre o direito constitucional. Aqui você vai ter que carregar os teus conhecimentos a respeito do direito material. Você só vai ter à tua disposição o código, né? Não vai ter doutrina, não vai ter julgados. Mas tudo aquilo que você lembrar, aqui você tem que carregar. O texto da sentença, ele deve ser maior, mais amplo na parte relativa ao mérito. As preliminares, 1 ou 2 parágrafos para cada uma. Prescrição da mesma forma, 3 parágrafos. Mas no mérito, aqui você tem que fazer realmente uma exposição mais alentada, né? Trabalhando o direito material sem se esquecer de enfrentar o pedido e a resistência, o conteúdo da contestação. Perfeito? Aí em cada aula de técnica de sentença vai, no nosso curso, abordar uma sentença em específico, né? Uma sentença de indenização.
de responsabilidade civil vai ter tópicos no mérito específicos. Nós vamos poder analisar a técnica da sentença específica de responsabilidade civil, de indenização, que daí vai variar de sentença para sentença, especificamente no mérito. Perfeito? E com isso nós fechamos aí a nossa temática sobre a fundamentação da sentença e passamos a parte final da nossa aula desses elementos gerais da técnica de sentença cível falando sobre o dispositivo 2. A segunda parte o dispositivo. O dispositivo da sentença, ele é muito técnico, bastante formal, e ele vai variar bastante de sentença para sentença. Os dispositivos da Justiça Federal vão ter algumas peculiaridades que os dispositivos da Justiça Estadual não terão. Então, em cada tipo de sentença, de cada ramo da justiça, você vai ter peculiaridades. Você vai ter que ter peculiaridades em relação ao réu, se é fazenda pública, se não é. A fazenda pública tem determinadas prerrogativas ou privilégios que os demais não têm. A fazenda pública não paga custas, né? Em alguns casos, nem honorários. Então, tudo isso vai ser decidido por ocasião do dispositivo. Agora, muito cuidado. O dispositivo já não é lugar para fundamentação. Por favor. Aqui você só vai expor as conclusões da sentença. Aquilo que é decisão, aquilo que vai transitar em julgado. Portanto, não é mais lugar para fundamentar. Tudo que você tiver que fundamentar, eu quero fundamentar que são incabíveis os honorários advocatícios, é lá na fundamentação que você vai dizer, no mérito em especial. No dispositivo, está errado fazer fundamentação. De acordo com a jurisprudência, não são cabíveis os honorários. Isso é tudo fundamentação. Aqui você tem que ter sintético, concentrando apenas o teor das decisões que vão corresponder aos tópicos da tua fundamentação. Assim, por exemplo, nós vamos dizer, bem genericamente, aí cada um pode ter as expressões de estilo mais adequadas. Eu vou colocar aqui, ante o exposto, por exemplo, você vai começar falando das preliminares processuais. Mais uma vez eu digo, você não vai acolher uma preliminar de incompetência absoluta, porque isso vai ser já a remessa dos autos, acabou a sentença. Mas é possível acolher alguma preliminar parcial ou que não enseja a extinção do processo como um todo. Se não houver, veja bem, se não houver nenhuma preliminar acolhida parcialmente, você vai se limitar a dizer, ante o exposto, rejeito as preliminares processuais, Ante o exposto, rejeito as preliminares processuais. Se forem apenas preliminares arguidas pelo réu, você pode acrescentar, rejeito as preliminares processuais suscitadas, arguidas, alegadas pelo réu. Pronto. Já construiu o dispositivo correspondendo às preliminares. Mas, eventualmente, você pode ter acolhido alguma preliminar que seja parcial. Por exemplo, ante o exposto, acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu fulano e excluo do processo. Ok? Ante o exposto, acolho a preliminar de legitimidade passiva do corréu fulano e excluo do processo. Perceba, uma preliminar como essa pode ser acolhida, porque ainda haverá o prosseguimento do feito e a análise do mérito em relação ao outro corréu ou aos demais corréus. Ante o exposto, acolho a preliminar de legitimidade passiva do réu fulano de tal, e excluo do processo. Pode colocar uma ponto e vírgula. Rejeito as demais preliminares processuais. Atenção. Hoje, depois das reformas processuais, dá para considerar que é errado afirmar acolha preliminar de legitimidade passiva do corréu fulano, excluo do processo e extingo o processo sem resolução de mérito em relação a ele. Na verdade, não há extinção do processo mais, né? Não há mais a extinção do processo porque o processo segue em relação ao corréu. Então é melhor deixar assim. Acolho a preliminar de legitimidade passiva do corréu fulano e excluo do processo, ponto e vírgula. Rejeito as demais preliminares processuais, para deixar claro, porque provavelmente você enfrentou alguma outra preliminar. Se não tiver nenhuma outra preliminar, você não vai acrescentar o rejeito às demais preliminares. Mas lembre sempre, enfrentou preliminares processuais, tem que dizer isso no dispositivo e é a primeira coisa que você vai falar. Ante o exposto, rejeito as preliminares processuais ou, como no caso, acolho a preliminar de legitimidade passiva do corréu fulano e excluo do processo. Rejeito as demais preliminares processuais. Prossegue. Qual é o segundo tema? Prescrição. Afasto a alegação, vou colocar assim, de prescrição. Pronto. Ou acolho a alegação de prescrição parcial, decretando ou reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação, a prescrição quinquenal naquelas ações de trato sucessivo. Isso é possível. Afasto a alegação de prescrição ou reconheço a prescrição parcial e considero prescritas as prestações pretéritas anteriores aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Isso é possível porque não prejudica o mérito. Mas eu volto a dizer, analisou mérito na fundamentação, tem que dizer isso no dispositivo. Ante o exposto, acolho a preliminar de legitimidade passiva do corréu fulano e excluo do processo. Rejeito as demais preliminares processuais. Ponto e vírgula. Afasto a alegação de prescrição e, no mérito propriamente dito, veja bem, aqui eu vou usar essa expressão, mérito propriamente dito,
eu só vou utilizar essa expressão propriamente dito porque eu falei de prescrição aqui. Prescrição é mérito. Você afastou uma alegação de mérito, que é prescrição. Se você não tiver que afastar prescrição nem decadência, daí não precisa falar propriamente dito. Então ficaria assim, como é mais comum. Ante o exposto, rejeito as preliminares processuais. E, no mérito, rejeito os preliminares processuais. E, no mérito, muito importante aqui, vou destacar, julgo procedente o pedido. Vamos colocar aqui, né? Procedente o pedido, né? Não é procedência da ação. Eu repito mais uma vez, isso é um erro grosseiro, falar julgo procedente a ação. Julgo procedente o pedido. Via de regra, atenção, no mérito, você não vai julgar improcedente o pedido. Ok? A não ser que haja lá uma oposição. A oposição vai ser julgada em primeiro lugar, você pode julgar improcedente a oposição. Não tem problema. Ok? Mas, se só houver uma ação, você necessariamente tem que julgar procedente. A resposta que o examinador quer é julgamento de procedência, porque você vai ter que acrescentar todos os dados necessários a um julgamento de procedência. Então, não há como resposta em prova de sentença civil julgamento de improcedência. Eles querem julgamento de procedência do pedido. E aqui um detalhe terminológico importante. Se tem que se adaptar a reformas processuais de 2005. Não se fala mais julgo procedente o pedido para extinguir o processo. Não existe isto. Agora você vai dizer assim, veja que foi alterado o caput do artigo 269. O 269 não fala mais extinção do processo com julgamento do mérito. Ele fala apenas resolverá o mérito. Portanto, julgo procedente o pedido, resolvendo o mérito. Resolvendo o mérito, aí pode colocar entre parênteses, ou nos termos do artigo 269, inciso 1 do CPC. Julgo procedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 269, inciso 1 do CPC. Aqui um detalhe comigo. Evite abreviações. Mas CPC, CF, Constituição Federal, você vai poder utilizar, mas utiliza a seguinte técnica. Na primeira vez que você for falar o nome do código, coloque por extenso. Na primeira vez na sentença que aparecer o nome Código de Processo Civil, você coloca Código de Processo Civil e abre parênteses, CPC. E daí depois, quando você for falar, você coloca CPC sem precisar colocar Código de Processo Civil por extenso. Mas na primeira vez você identifica a abreviação Código de Processo Civil, CPC, entre parênteses. Constituição Federal, entre parênteses, CF. Perfeito? Isso faz parte também bem daquilo que costuma se exigir nas provas de sentença. Volte aqui comigo. Não, acabou o dispositivo? É claro que não. Julgo procedente pedido, resolvendo o mérito, para quê? Aí você tem que analisar o pedido. Cuidado. Aqui agora, você tem que lembrar sempre que todo pedido ele é composto de duas partes. Pedido mediato e o pedido imediato. O pedido imediato é o tipo de sentença declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou executiva. Você aqui vai ter que atender em primeiro lugar o pedido imediato, dando o verbo declarar, anular, constituir, desconstituir, decretar,
condenar, mandar, determinar. Princípio da congruência. Você não pode conceder nada que não tenha sido pedido, senão a sentença é extra petita. Você só vai colocar o verbo que corresponde ao pedido. O que o réu pediu? Condenação. O que o autor pediu? Condenação do réu. Então é isto. Julgo procedente pedido, resolvendo o mérito para condenar o réu. Olha aqui, o condenar é a decisão que corresponde ao pedido imediato. Se o autor pediu condenação, você vai condenar. Você não vai poder declarar nem anular, senão a sentença é extra petita. Para condenar o réu, ok, agora precisamos do pedido imediato, o bem da vida. Condenar o réu a quê? Aqui foi pedido. A pagar, vamos dizer, a pagar a quantia de R$50 mil. A título, eu vou colocar aqui apenas para ilustrar, de reembolso. Foi o pedido. Vamos lá. Acabou. A parte principal do dispositivo vai ser esta. Julgo procedente o pedido, resolvendo o mérito, para condenar, pedido imediato, o réu a fazer, a sair da sala, a pintar a sala, a pagar uma quantia, aquilo que foi objeto do pedido. Pode ser que o pedido seja parcial. Julgo, você acolhe apenas parte do pedido, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito para condenar o réu a pagar uma quantia inferior à que foi pedida, 25 mil. O réu pediu 25 mil, você concedeu, pediu 50 mil, você concedeu 25 mil, pedido julgo parcialmente procedente o pedido, ok? Se houver uma oposição, julgo improcedente o pedido da oposição. Ou pode aqui no caso falar julgo improcedente a oposição e julgo procedente o pedido na ação principal para o fim de condenar o réu ou de reconhecer que o imóvel é de propriedade do réu, do autor e assim por diante. Muito bem. Esse é o primeiro parágrafo do dispositivo. Note que sempre haverá uma decisão em relação a quantas forem as matérias decididas na fundamentação. Se teve preliminar enfrentada, vai ter decisão sobre preliminar. Se teve prejudicial de prescrição enfrentada, vai ter decisão sobre a prescrição. Se teve decisão no mérito sobre uma oposição ou uma reconvenção, vai ter julgamento sobre oposição e reconvenção. E sempre vai ter o julgamento do mérito propriamente dito. Perfeito? Abre um segundo parágrafo para decidir aqui no segundo parágrafo questões secundárias como verbas de sucumbência. Vamos, por exemplo, aqui no caso, julgo procedente o pedido, resolvendo o mérito, para condenar o réu a pagar, condeno o réu a pagar. Como ele foi sucumbente, perdeu tudo, aqui na hipótese, condeno o réu a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.
os quais você tem que fixar. Normalmente, os honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, são fixados na taxa de 10% do valor da condenação. Mas veja lá o que tipo de sentença é. Se não houver condenação, uma ação de investigação de paternidade, tem honorários advocatícios? Claro que terá. Nesse caso, os honorários advocatícios poderão ser fixados com base no valor da causa. As ações condenatórias, honorários advocatícios, vão observar o artigo 20, parágrafo 3º. Qualquer outro tipo de ação declaratória contra a fazenda pública, artigo 20, parágrafo 4º do CPC. Mas quase sempre, os honorários advocatícios são fixados na taxa de 10% ou do valor da condenação ou do valor da causa. Sempre você vai ter que analisar a questão da responsabilidade pelas verbas de sucumbência logo após, no próximo parágrafo. Condeno ao réu a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º do CPC. Aqui eu estou fazendo só essa abordagem geral, porque a aula de hoje é sobre a técnica geral de sentença civil, mas cada sentença poderá ter as suas especificidades. Aqui eu fui bem genérico. Nós vamos ver na aula de sentença de indenização de responsabilidade civil que nós vamos ter que fixar juros, vamos ter que fixar correção monetária. Numa ação que envolva obrigação de fazer e não fazer, do artigo 461 do CPC, você vai ter que fixar multa diária para o caso de descumprimento da ordem. E daí cada tipo de ação terá um dispositivo com alguma especificação. Eventualmente, cuidado, se o réu for a fazenda pública, poderá haver a necessidade de reexame necessário. E aí você pode colocar sentença sujeita a reexame necessário. Sempre que a fazenda pública perder uma demanda, via de regra, a sentença precisará ser confirmada pelo tribunal para poder ser executada. O reexame necessário, nos termos do artigo 475, é uma condição de eficácia das sentenças proferidas contra o poder público. Mas cuidado, pegadinha. O 475, parágrafos 2º e 3º, prevê casos de dispensa do reexame necessário. Você não pode esquecer isso. Por exemplo, se a condenação da fazenda pública não superar 60 salários mínimos e a sentença for líquida, STJ sumulou entendimento de que se a sentença for ilíquida, você não vai poder dispensar o reexame necessário pelo valor. Mas, se a sentença for líquida até 60 salários mínimos, você vai dispensar o reexame necessário. Sentença dispensada de reexame necessário porque a condenação da fazenda pública é inferior a 60 salários mínimos. Ou sentença dispensada do reexame necessário porque a sentença está de acordo com a jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou súmula do STF, ou súmula do STJ. Cheque o 475 para ver os casos de dispensa do reexame necessário. E o fechamento aqui, não esquecer daquele fechamento básico. Me permita aqui utilizar a parte de baixo aqui. Registrem-se. Primeiro, Publix. Eu vou aqui, me permito aqui, eu vou abreviar, mas você não deve abreviar na prova.
o PRI. Eu estou colocando aqui abreviado, mas você não abrevia na prova. Publique-se, registre-se, intimem-se. Publique-se, registre-se, intimem-se. Publique-se a sentença, registre-se a sentença, intimem-se as partes. Toda a sentença vai incluir esta expressão final. Local, vírgula, data. É o local da sentença e a data. Você não vai, normalmente, os concursos não pedem que você indique isso. Você só vai colocar local, vírgula, data e juiz. Pronto. Fechou o dispositivo, né? Juiz. Aí cada concurso tem a sua especificidade. Juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, enfim. Então, essa aqui é assim uma noção geral, inicial, para que você tenha noção de basicamente como é que um dispositivo vai ter que se apresentar. A parte principal é esta primeira, que você vai ser avaliado. Aqui, o essencial é você lembrar que cada parte da fundamentação tem que corresponder a uma decisão. Note, não tem nenhuma fundamentação aqui. Toda a fundamentação de qualquer parte aqui tem que estar jogada lá na fundamentação da sentença, especialmente em relação ao mérito. Não esquecer de enfrentar as verbas de sucumbência, o reexame necessário e, é claro, ainda podem ser incluídas outras decisões que a questão coloca, né? Mas aí, por exemplo, destinação da multa diária, outras questões, mas isso tudo vai variar em relação ao tipo de sentença que você vai enfrentar. Uma sentença de ação civil pública vai ter peculiaridades. Uma sentença da indenização vai ter peculiaridades. Uma sentença de divórcio ou de destituição do poder familiar vai ter peculiaridades. Uma sentença de embargos à execução civil ou embargos à execução fiscal vai ter peculiaridades que as demais sentenças não têm. Pode ser necessário, e isso vai constar do dispositivo, remessa de peças ao Ministério Público para apurar um crime que foi noticiado na ação, né? Então, no dispositivo deverão constar todos os comandos, a atenção a eventuais requerimentos que estejam incluídos, que a questão assim estabeleça. Muito cuidado, meus caros colegas, candidatos que vão fazer prova de sentença. Não invente nada. Você não tem que inventar nada, você tem que ficar adstrito à questão. Lembre-se que se você inventar alguma coisa que a questão não contempla, isso pode gerar uma identificação de prova. Você jamais pode identificar a prova, isso anula a tua questão, você está eliminado do concurso. Você nunca vai assinar, evidente, não precisa rubricar, nada que possa induzir que você está tentando se identificar perante o examinador. Cuide do português, a tua linguagem tem que ser erudita, tem que ser técnica, você não tem doutrina e jurisprudência para citar, mas aquilo que você lembrar a respeito de uma citação doutrinária ou uma posição jurisprudencial você pode incluir. Você sabe que o Superior Tribunal de Justiça entende algo a respeito dessa matéria. Você pode colocar genericamente, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, não são devidos juros nesta situação, né? Isso vai rechear, vai ilustrar, vai mostrar que você sabe e que tem aptidão para ser juiz federal. Com isso, eu fecho essa nossa aula sobre a técnica de sentença civil, te dando esta introdução
ao desenvolvimento das sentenças cíveis. Nós vamos ter uma aula específica sobre sentença de indenização e outras aulas a respeito aí de outros tipos de sentença para concursos, especialmente para os concursos da magistratura. Continue estudando, que o teu sucesso será garantido, e conte com a gente. A Verbo Jurídico está à sua disposição para garantir o teu sucesso. Muito obrigado e até a próxima.